Jefferson, nossa, esse bloco de anotações ia ser pequeno, para eu te falar. O tanto de bloqueios que eu tinha. E alguns ainda tento superar até hoje. Sim. Né? Principal, talvez, dele, necessidade de aprovação. Eu não fazia as coisas porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Eu pensava assim, que tudo que eu fosse fazer tinha que ser extraordinário. Porque por ser uma pessoa conhecida, né, as pessoas me cobrariam muito, as pessoas esperariam muito de mim. Sim. Então, meu Deus, eu entregar uma coisa meia boca, nunca. Eu não podia fazer nada meia boca, não podia fazer nada. Olha aí. É a busca pelo perfeito, que não existe. E hoje eu entendo ego, isso. né? Puro ego. Mas chegando em resumo da conversa, Deus falou pra mim, use os seus dons para impactar a vida das pessoas. Você não faz isso porque você tem medo da sua reputação, do que as pessoas vão pensar de você. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui com mais um episódio do Fora da Curva. É uma alegria estar com você. Eu sou o Jefferson de Lima e te faço companhia nesses minutos, talvez uma hora e pouquinho, onde a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Se você está chegando agora, não esquece de comentar, assinar o canal, compartilhar, falar com mais pessoas. Se você está acompanhando pelo Spotify ou por qualquer outra plataforma de áudio, compartilha isso com mais pessoas. Quero lembrar que sempre em nome de LM Vieira, nosso patrocinador, que sempre tem bons presentes para você ajudar quem você ama a ficar mais contente, mais alegre. Então são brindes personalizados, canecas onde você vai ter, olha para mim aqui, além de uma caneca legal assim, você vai ter o quê? A sua caricatura. Olha aí que legal. Então, é um brinde muito legal para você falar com as pessoas que você ama, para casamento, para aniversário, para empresas. Contate aí o nosso parceiro. Fechou? Tamo junto? Falando nisso, eu quero falar agora da pessoa que eu vou receber. Ela tem mais de 20 anos de comunicação. É uma pessoa referência para muitas mulheres, não só as mulheres que acompanham pela televisão, mas que acompanham pela internet. É uma referência para mim também, eu aprendo muito com ela. E hoje nós vamos falar com a jornalista Sirlei Benetti. Tudo bem? Cada dia melhor. Que bom. Melhor agora com você. Bem-vinda. Muito bom, obrigada. Parabéns aí para você, para a tua equipe, pelo desafio, né? De desafio. estar começando um novo projeto. Que legal. Sempre tudo que é novo, né? Exatamente. Gera um frio na barriga. E tem que ter, senão qual é a graça, né, Jefferson? Exato. Então, parabéns, tá? Pela sua coragem, ousadia. Mas você vai tirar de letra isso aqui. Vamos para cima. Sirlei, antes de começar, eu quero agradecer aqui você por estar aqui e dizer que, além de tudo, eu tenho um presente. Aí. Eita, já cheguei sendo presenteada? Aqui, Como é que o faz? nosso presente da Cari Canecas. Que legal. Ok. LM Vieira, Posso nosso abrir apoiador, aqui, com ver? certeza. Abra. Ok. Nós preparamos aí um presente para você. Espero que você goste. Lá, fora da nossa curva. Caneca. E aí, ó. Ali, olha. Chapeuzinho vermelho. A mulher do agro. Coisa linda, hein? Que legal. Muito obrigada. Parabéns. Muito legal. Obrigada mesmo. Parabéns pro pessoal lá que faz essa caneca linda. Vou deixar aqui, ó, na frente dessa. Fechou? Fechou. Aí, ó. Aqui. Aí. Sirlei, com você a gente teria assunto para vários episódios. É só me chamar que eu volto. Teria muita coisa. Que legal, gostei de ver. Você tá vendo ou não? Nem acabou, já quero voltar. Teria muita coisa para falar, mas quando a gente fala em comunicação, tem uma série de travas, de bloqueios que as pessoas têm e tal. E você, para se tornar jornalista, para fazer o que você faz hoje, tem um começo de tudo, né? Onde é que surgiu essa chama? Onde é que falou, caramba, o negócio é falar, o negócio é comunicar, é ajudar. Isso aí, é dom, nasceu com você ou você aprendeu? O que você me diz? Inconscientemente, eu já era comunicadora desde pequenininha, né? Ai, nossa, nasceu chorando. Não, nada a ver com isso. Todo mundo, né? Nasce chorando. Mas quando eu tinha lá meus 7, 8, 10, 12 anos, nessa fase da adolescência, quando eu morava lá em Palotina, no interior, eu gostava muito, Jefferson, eu tinha uma rádio. Ninguém sabia disso, só lá na casa a gente sabia. Mas eu tinha. Era em cima de uma árvore, de um pé de manga.
E aí eu criei minha rádio lá. Os botõezinhos, assim, eram as tampinhas de garrafa que eu empreguei no tronco. E daí tinha uma haste que era o microfone, uma haste de um arame com uma garrafinha na ponta também, uma Que tampinha. legal. E lá eu fiz uma bateria com as tampas de panela, com os latão de tinta velho e os batuques. E lá eu anunciava a música, eu cantava, eu fazia comercial, fictício. E ali eu passava horas e horas. Eu amava aquilo. Aquilo era uma das maneiras de eu brincar. Sim. Quando eu era adolescente, quando eu era criança, né? Mal sabia, talvez, que eu já estava ali construindo realmente algo que eu queria muito no futuro. Qual foi meu primeiro emprego, na verdade, quando cheguei em Cascavel, foi como vendedora de imóveis. Trabalhei durante 6 meses, que foi a oportunidade que surgiu naquele momento. Olha aí. Mas na comunicação, qual foi meu primeiro emprego? Rádio. Direto pro rádio. Direto pro rádio. Antiga Caramba. Verdes Campos. Verdes antiga em Campos, Cascavel, eu isso. lembro, Hoje imagina. Não tem mais a rádio, mas um carinho enorme para todo o pessoal de lá que acreditou. Sérgio Brum. Sérgio Brum. Me viu na faculdade, primeiro semestre de faculdade, falou, Sirlei, você tem um dom pra rádio. Falei, Deus, como assim? Da onde essa voz tá com a rachada, esse negócio? Que não era assim, né? E aí ele falou, não, vamos fazer uns testes lá, vamos treinar. E aí eu fui por alguns momentos lá fazer um treinamento. Ele falou, abre o microfone, você vem aí pra você treinar, se habituar com isso. Certo. Quando é que eu teria essa oportunidade em outro lugar? Já foi incrível ali, né? Que legal. Muita gratidão ao Sérgio por essa visão. E lá eu fui umas 3 ou 4 vezes fazer alguns testes. E aí depois, logo na sequência, eles me chamaram para começar a trabalhar lá, ser operadora de áudio. Uau. E mais também apresentadora de um programa de músicas lá, enfim. Então, você tinha quantos E ali anos? começou. Eu tinha 17, se não me engano. Eu vim para cá, eu tinha 16, fiz 17, né, em maio. E aí eu tinha 17, recém-feito. E aí fiquei durante 4 anos lá. Aprendi muito. Todo o meu período da faculdade, né, até 6 meses depois da formação, eu fiquei na rádio. E ali eu pude ter essa experiência de vivenciar aquilo que eu fazia lá na árvore, né? Só que a diferença é que lá tinha só os passarinhos, vacas, boi, né? E aí era tudo de mentira, e ali era de verdade. Então os desafios já começaram. Você já o comercial, começou a validar o que era na prática. o comercial viver isso. tinha que convencer daí, né? Que senão a loja não ia vender, então eu Exato. tinha que interpretar o negócio, né? Caramba. E ali eu comecei essa arte de comunicar. E nunca mais saí, né? É um negocinho um bichinho que picou na Sim. veia e gosto muito. Aí só fui passando por outros caminhos, TV, enfim, rádio, depois voltei e tô até hoje na TV, depois fomos para a internet. Mas a comunicação é algo que eu costumo dizer assim também, sabe, Jefferson, graças a Deus que eu não entrei em fazer jornalismo, era assim, nossa, quero fazer jornalismo, fiz até um teste vocacional na época, mas eu queria ser professora, até o último semestre, antes de fazer Sério? faculdade, eu queria ser professora. E aí fiz um teste vocacional com a professora lá que eu tinha e ela falou, tua área é comunicação, né, vai mais para essa área. Graças a Deus eu acertei, viu? Porque você pensou, fazer 4 anos de faculdade, você sair e falar, pô, não é isso que eu quero, né? Nossa. Deve ser muito ruim. Mas, enfim, deu certo e eu me identifiquei muito com isso também ao longo do curso. E como é que foi ir pra televisão? Então, na verdade, Jefferson, durante todos os 4 anos que eu trabalhei no rádio, que eu estava na faculdade, eu levava currículos de 6 em 6 meses nas emissoras de TV em Cascavel, Certo. que eu queria trabalhar. E aí, na época, o Marco Giraldi, que era chefe de jornalismo da TV Tarobá, quando eu terminei me formar, né, terminei a graduação em 2004, aí foi em 2005, ele me chamou lá e falou, Sirlei, já é o 8º currículo que eu tenho aqui na gaveta seu. Sério? Eu tinha 8 currículos lá. E aí ele falou assim, acho que agora vai dar. Surgiu uma oportunidade, enfim, e aí me contratou para trabalhar na TV Tarobá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Como repórter lá. Cidade nova, eu nunca tinha pisado em Foz, né? Assim como também nunca tinha pisado em Cascavel, até o dia que eu comecei a faculdade. Sim. Tudo foi muito novo para mim. Eu lembro de você em Foz do Iguaçu. E aí lá eu comecei, fiquei 3 anos, assim, sabia nada, né? Porque Sim. o que a gente aprendeu na faculdade era básico do básico de Sim, televisão. sim, sim. Então, muita gratidão aí. Você é uma das primeiras turmas ou a primeira? Segunda turma. Segunda turma de jornalismo da Univel, né? E que é, inclusive, de Cascavel, que foi a primeira, né? Faculdade de jornalismo da região, não tinha outra, né? Então, eu ingressei lá. E aí, a televisão foi o que me expandiu ainda mais a cabeça, né? De aprendizado e de oportunidades, né? Então, você entrar numa televisão do porte da TV Tarobá e ainda mais em Foz do Iguaçu, Sim. então era rolo, tiro e confusão, né? Imagina. E matéria nacional quase que toda semana, Band, Cataratas, Parque Nacional, contrabando e apreensão e Paraguai, Nossa, Itaipu. A então impressão era que muito... dá é que não dormia muito também, né? Tinha que ter correria. Ou não era sempre? Não, é normal, né? Eu fazia o turno da tarde, né? O período da tarde. Claro que lá a estrutura lá é mais enxuta, né? Então Sim. a gente tinha, eu e mais um colega, e a gente se revezava, fim de semana plantão, mas tranquilo. Foi um aprendizado incrível lá. Aí você foi curtindo.
Foi vendo, cara, Isso. eu já fazia isso na infância, tá dando certo, deu certo no rádio, deu certo na TV, é meu lugar. E veio só crescendo, né? Aí fomos crescendo, aí depois tive uma oportunidade, passei rápido, uma passagem muito rápida mesmo, pela TV Centro-América, TV filada da Globo, lá em Rondonópolis, Caramba. e depois voltei, aí voltei para Cascavel, de novo para Tarobá. Aham. E aí aqui eu, por mais oportunidades, né? Fiz essas trocas por mais oportunidades, Sim. porque uma emissora maior aqui, né, a Uhum. cabeça. Então, e aqui sim, eu entrei como repórter e passei por todas as funções, Sim. literalmente. Edição, apresentação, edição de texto, de vídeo, apresentação de jornais. E aí depois, reportagens especiais, investigação, fiz bastante investigação lá também. E aí até que chegou um momento que me convidaram para assumir a chefia de jornalismo da emissora, Isso. né? Diretora Aí de também, jornalismo. mais um outro gigantesco desafio, porque de verdade, assim, nem passava pela minha cabeça fazer aquilo, né? Sim. Era algo que tava assim, o conforto nunca foi algo que também né? Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, Certo. coisas novas, mas eu não me imaginava, eu talvez não me sentisse capacitada para aquilo, essa era a palavra, né? Para assumir uma redação, uma chefia de jornalismo do Estado, uma emissora como a TV. E aí quando me convidaram, eu fui. E porque a oportunidade, a gente não pode dizer não quando a gente acredita realmente que vai ser bom para nós. Certo. E assim foi, fiquei por 7 anos. E também foi um 7 aprendizado anos. de gestão. Porque, na verdade, tudo que eu menos fazia era jornalismo daí, né? Sim, Aí porque é aí você gestora, tinha que né? cuidar 40, da equipe, 50 tinha pessoas, que organizar, né? Isso. caramba. Então, Aí foi outra fase importantíssima da minha Outra vida, de muito experiência aprendizado. também. Exatamente, outra experiência. Hein? Caramba, aí foi mudando Aí tudo, foi porque pancada. você, imagino que deve ter sido até mais desafiador, né? Foi bem mais desafiador. Bem mais desafiador, ao mesmo tempo que bem mais crescimento também, né? Bem maior o crescimento. Então, faz parte, né? Tá certo. Até chegar uma pandemia, Ei, até chegar pandemia, o segundo filho. E a aí famosa pandemia aqui que nós vamos falar talvez por séculos, né? A verdade é que alguns de nós precisam ser acelerados. A pandemia fez isso com todo mundo. Uhum. Então, quem já tinha capacidade de entender a aceleração e tomar alguma decisão, cresceu. Quem não tinha capacidade de entender a aceleração do tempo que estava mudando e só se frustrou, sinto muito. Então, existe uma questão de aprender a lidar com as adversidades. Eu acho que na pandemia... A pandemia não fechou negócio, a pandemia não estragou casamentos, a pandemia não machucou ninguém. A pandemia só acelerou o que já ia acontecer com muita gente. Então, e a pandemia te acelerou. E aí? Muito. Você sabe que as mulheres, um dado aqui, eu falo isso nas minhas palestras, inclusive, as mulheres, durante o período da pandemia, elas tiveram um crescimento muito relevante no mercado de trabalho. Por mais que, né, com a pandemia, criança, filho, aquela coisa toda, foi aonde as mulheres se sobressaíram. Sim. E isso em todos os setores e também no setor do agronegócio, que é onde eu tenho atuado mais. Né? As mulheres deram uma... Né? Tudo tem oportunidade, né? Sim. As mulheres conseguiram. Eu acho que, de uma forma, na verdade, impensado, né? Acho que aconteceu isso, né? Sim. As mulheres foram também, Que interessante tiveram isso. um crescimento isso. De fato. Aí a pandemia, eu já estava com o meu segundo filho, né? Eu tenho 2, o Rafael de 10 anos, vai fazer 10 agora, no mês que vem, e o Felipe de 3 anos agora, mas na época, quando ele nasceu, eu estava de licença maternidade, quando eu voltei da minha licença maternidade, assim, ele pequenininho, voltei a trabalhar e a pandemia chegou. Nossa. Aí foi um ano muito, muito, muito desafiador, porque... Ele já estava na escola, na escolinha, né? Os 2 na escolinha, e aí fecha a escola. E aí marido trabalhando também, e a gente sem muita opção de onde deixar, né? Enfim, como todo mundo passou por essa dificuldade. A gente fez o que pôde, contrata e babá, enfim, foi um ano desafiador. E televisão, aquilo, não para, são 3 jornais por dia, tem que fazer, tem que entregar, tem que cuidar da equipe, tem que cuidar da gente, tem que cuidar da família, tem que cuidar, né? Então, foi realmente pancada. E ali foi que eu pensei, eu não estou vendo meus filhos crescer. Uau. Né? Então, o Rafael já foi meio que assim, porque quando eu voltei, exatamente quando eu voltei da licença maternidade, me convidaram para assumir a chefia. Então, ele era pequenininho, 7 meses, foi para a escola o dia inteiro e eu trabalhando 10 horas por dia, talvez mais. E fim de semana, enfim, com um cargo de chefia. Sim. Então, foi um momento, né, de bastante trabalho, importante, né? Mas aí, quando nasceu o Felipe e eu voltei, a pandemia aconteceu, eu falei, eu não quero mais isso. Eu não quero, né, que aconteça de novo isso. Eu quero curtir mais esse bebê. Até porque, falei, provavelmente vai ser o meu segundo e último filho, né? A gente não pretende ter mais, né? Falei, então eu preciso curtir essa fase que é maravilhosa. E aí, eu tomei a decisão que eu queria mudar a minha vida. Mas o que fazer, né, Jefferson?
Sim. Porque, assim, uma coisa é você não estar feliz com aquilo que você está fazendo, outra coisa é saber o que vai fazer. Exato, exato. E aí vem um detalhe que muitas pessoas se perdem, eu digo porque eu já me perdi demais nisso. Eu olhava pro meu redor e falava, caramba, não é o que eu quero viver. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Porque chegou minha vida num ponto assim, né, Jefferson? Por exemplo, vamos falar em televisão aqui. Quem é de Cascavel e região vai entender o que eu tô falando. Eu tava como chefe de jornalismo de uma das principais emissoras do estado. Pra onde que eu ia depois dessa? Exato. Tipo, nossa, que legal, pá, cheguei no topo e daí, né? E eu vou ficar aí mais quanto tempo? Eu tava com 37 anos naquela ocasião ali, mais 36, 37. Eu não vou ficar aqui o resto da minha vida, eu não vou ser dona disso aqui, não quero, cansei, né? Chega num limite assim que você não vê mais oportunidade de crescimento naquele lugar. Falei, então, vamos mudar. Só que também você não via um horizonte, não sabia mas o próximo assim, não era uma passo. mudança de veículo de comunicação. O problema não era com a TV, o problema era comigo. Internamente eu queria algo diferente, eu queria algo mais, porque eu entrei na TV, ou entrei na comunicação, esse jornalismo diário, né? Todo Sim. dia, pancada, e rolo, confusão. Eu entrei já com 17, 18 anos nisso. Então eu fiquei por um período e aquilo me cansou. Aquilo estava me cansando. Eu falei, eu quero fazer uma coisa mais tranquila um pouco para minha cabeça também. E ter uma perspectiva de ganho também. Aqui Legal, a gente fala. claro. Claro que tem tudo a ver com ajudar pessoas, com propósito, mas a gente também quer viver melhor, a gente também sem quer crescer na dúvida, vida, sem né? dúvida. Até porque para chegar até mais pessoas precisa de mais recursos. Exatamente. E aí foi que eu comecei o meu processo, e aí eu comecei a perceber, Jefferson, quanto tempo na minha vida eu fiquei estacionada, literalmente, na minha vida intelectual. Eu falo, eu não tenho vergonha de falar isso, eu falo para quem quiser, nas minhas lives e tudo, eu fiquei uns 20 anos sem ler um livro. Uau. Eu não lia livro porque, assim, não tinha interesse, eu não via crescimento naquilo, enfim, eu estava bloqueada para esse tipo de situação. Minha vida era a TV, e a família, e a casa, né, essas coisas. Eu não me via, eu vou ficar aqui o resto da vida, tá muito bom, até uma fase, né? E aí, quando aquilo começou a me incomodar, e aí, quando eu percebi que eu queria mudar, eu vi o quanto tempo eu poderia ter aproveitado melhor. No sentido de conhecimento, de ter feito mais cursos, ter feito mais mentorias, ter feito mais aprendizado. Mas ponto, eu falo que na vida a gente ou aprende ou a gente ganha. Então, eu aprendi muito com isso. Mas aí eu queria sair, né, resolvendo tudo no braço. Mas não, fiz com calma, aí eu entrei numa mentoria, chamei um coach, e eu comecei um novo processo de mentoria para tentar entender o que eu faria a partir de então. Enfim, foi através desse processo de coach, mentoria individual, que eu entendi o que eu queria para minha vida, que era juntar duas paixões, que era a comunicação e o agronegócio. Olha aí. Que o agro, eu nasci na roça, né? Então, no sítio, minha família tem até hoje. Então, essa era a minha identidade. Certo. E eu também já estava como apresentadora do Tarobá Rural. E caiu uma grande ficha, uma grande chave virou. O dia que na minha segunda sessão de mentoria, o meu coach, que era o Marcos, inclusive, que tinha sido meu chefe, saiu, virou coach e aí me ajudou muito também nessa virada. Ele falou, Shirley, busca aí no teu coração, o que você mais gosta dessa tua profissão, qual é o seu dia da semana que é você mais feliz? Eu falei para ele assim, o dia que eu mais amo são nas quintas-feiras à tarde, quando eu saio da redação da TV para gravar o Tarobá Rural. Olha aí. Que eu fazia isso toda quinta por umas 2 horas. Eu voltava leve, eu voltava livre, porque o celular ficava de lado, porque os problemas ficavam de lado, né, das redações, da TV, enfim. Interessante. Eu conseguia... Quando eu declarei isso para ele, eu falei, caraca, é isso. Paixão, comunicação, agronegócio, é isso. É isso que eu vou fazer. E aí tá, o quê? Aí a gente começou a buscar o quê, né? Definimos que seria algo nesse sentido, e eu falei, poxa, notícia, tá, um programa que eu já faço, um programa da TV, mas, enfim, isso aqui não vai me deixar rica, isso aqui Quero não dá mais dinheiro. coisa, quero mais. Quero mais, eu posso mais. Certo. Aí eu falei, vamos ver aqui sites, notícias, pau. Eu juntei e falei, deve ter um monte de portais de notícias de agronegócio por aí, né? Começamos a procurar. Eu, os amigos, o Marcos, todo mundo. Não tinha nenhum portal de notícias exclusivo de agronegócio na região extremamente agrícola, uma das mais agrícolas do Paraná, né? Sul do mundo. E aí a gente entendeu, aí eu entendi que era isso. Só que eu tinha outro bloqueio, que eu dizia que de internet eu não queria viver, porque de internet eu não entendia, porque de fato eu não entendia, eu via televisão, eu dominava a televisão. E aí outro bloqueio que eu tive que superar, né? Pá, mas exatamente aquilo que eu sempre falei que eu não queria fazer, agora eu tenho que aprender. Me tornei o que eu mais temia. E eu não tive... Uma influenciadora digital. Mas foi assim, uma coisa... Eu falei, cara, é o que eu tenho que fazer. E não é sobre o que eu quero, é sobre o que tem que ser feito. Nossa, vambora. Que legal. E aí contratei equipe. Em 3 meses a gente organizou, né? Fez um site, portal, contratei gente, todo mundo.
e o meu trabalho acontecendo na TV, porque eu precisava fazer transição de carreira. Claro. E, aliás, muita gente vem me perguntar sobre isso, e eu costumo dizer, calma os corações, né? Sim, sim. Ah, não tô mais feliz, vai embora. Pede a conta e vai, e aí coloca a família em risco, Exato. financeiramente falando. A pessoa se frustra e depois nada dá certo na minha vida, aos céus, à terra, ao mar. O problema não é com as coisas, é com Sim. você, né? Com as decisões que Olha você só. toma. Ô, Sirlei, você falando aí me veio o seguinte, talvez para quem está assistindo, quem está ouvindo, está pensando assim, nossa, que legal, né? Que forte que ela é, que prática. É só, foi para TV, foi para o rádio, beleza, agora não estou feliz aqui, contrato um coach. Tudo. No meio disso tudo, tem dúvida, tem incerteza, tem insegurança. Qual foi o principal bloqueio que você teve que falar, cara, eu vou ter que abrir mão disso aqui, senão eu não vou chegar no próximo nível? Jefferson, nossa, esse bloco de anotações ia ser pequeno, para eu te falar. O tanto de bloqueios que eu tinha. E alguns ainda tento superar até hoje. Sim, sim. Né? Principal, talvez, dele, necessidade de aprovação. Eu não fazia as coisas porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Certo. Exatamente pelo posto em que eu ocupava. O cargo, né? Um cargo. Meu Deus, então eu pensava assim, que tudo que eu fosse fazer tinha que ser extraordinário. Porque por ser uma pessoa conhecida, né, as pessoas me cobrariam muito, as pessoas esperariam muito de mim. Sim. Então, meu Deus, eu entregar uma coisa meia boca, nunca. Eu não podia fazer nada meia boca, não podia fazer nada. Olha aí. É a busca pelo perfeito, que não existe. E hoje eu Puro entendo ego, isso. né? Puro ego. Eu queria, né, enfim, aquele negócio de tentar entender o que as outras pessoas estão pensando de mim, o que jamais vai acontecer. Certo. Eu nunca vou saber o que os outros estão pensando de mim, e pouco importa isso. Sim, Né? sim. Então, isso me bloqueava muito. Mas aí com muita ajuda, né, Sim, Jefferson? sim, Muita ajuda, muito trabalho, muita mentoria, muito estudo, viradas de chave. Quando eu fui entendendo que eu não tinha que provar nada para ninguém, aí as coisas começaram a acontecer. Olha que doido. Então, o isso. portal ficou pronto, pedi demissão da TV, achavam que eu estava ficando louca. Meu marido achou que eu estava ficando louca. Porque assim, né? Estabilidade financeira. Inclusive, aquela coisa professor legal. Luiz Carlos Orbara. Um abraço para você, meu irmão. Você não me conhece, mas eu te conheço. Te conhece, sim, já falei pra ele de você, ele lembrou. Que legal. E aí ele falou, mas, né? Então foi. Aí vem essas barreiras, né? Família não. Foi difícil, né? Porque aí envolve o seguinte: primeiro você achava que tinha que ser perfeito para as pessoas. Mas tem pessoas ao seu redor que realmente queriam que você fosse do jeito delas. Sim. Porque tem expectativa. Aí entra parente, entra o marido e tudo mais. E aí você vê que, tipo assim, ó, não é todo mundo que estava preocupado com a sua vida, mas Sim. tinha alguns ali que eram peças-chave. Tinha. Como foi lidar com Mas isso? assim, ó, o que mais eu usei como defesa, eu falava assim, eu vou ficar doente se eu continuar nisso. Eu vou adoecer. Não tem. Eu estava indo para um caminho que eu ia surtar. Né? Não ia dar bom. Falei, isso aqui não quero mais. Está muito cedo ainda para eu não tentar uma coisa nova. Então, e assim, uma coisa importante, eu falo isso para minha mãe, sou muito grata a ela, porque a virada de chave dela na minha vida começou há um tempo ainda, antes de eu me entender. Toda vez que ela vinha, ela não mora comigo, nem ela mora em Palotina, é próximo daqui, 100 quilômetros, mas quando a gente se encontrava, eu ia lá, ela vinha, ela dizia assim para mim. E ela começou a declarar aquilo, tipo, meio que... Ela ficou um ano na minha cabeça. Filha, toda vez que a gente se despedia, né, enfim, eu saía da casa dela, ela da minha, ela dizia, filha, você tem um potencial enorme ainda para ser mostrado. Olha aí. Ela dizia isso pra mim e no começo eu confesso pra você que às vezes eu fui até grossa com ela. Eu falava, mãe, para com isso. Tá tudo bem com a minha vida. Tipo, tá tudo certo. E ela já estava vendo. E alguma coisa, né? Acho que a gente nunca sentou pra conversar sobre isso, eu e minha mãe, mas alguma coisa ela via. Falava, né, ela devia pensar como mãe, não tá certo, essa menina não tá legal. Alguma coisa ela via naquele momento. E de tanto ela falar aquilo pra mim, de tanto ela falar e de tanto eu me irritar, eu falei, cara, não é possível. Alguma coisa realmente tem que estar acontecendo, eu não tô vendo. Caramba. E depois começou a fazer sentido. Quando eu, né, aí algumas coisas que aconteceram na TV também, eu fiquei bastante triste, né, descontente. E falei, Sim. poxa, é a hora, né, de sair e tal. E a minha mãe fala, veja como ela, se algum dia, e acredito, e você é muito bom nisso, aliás, né, que você fala das crenças, né, a palavra, enfim, que os nossos pais, né, a gente carrega programação aquilo, mental, a programação. Né? Eu acho que a minha mãe também, naquele momento, ela me reprogramou.
com essa Olha fala só, dela, chega a me dizendo assim, arrepiar. ó, você tem um potencial para ser mostrado, você ainda tem muito É isso. para ser mostrado. Como é que é o nome da sua E ela, mãe? Renita, dona Renita. Dona Renita, obrigado por programar a Sirlei, viu? De novo. De novo. E engraçado que daí meu marido ele foi fazer uma segunda faculdade de Direito. Então foram 5 anos em que, além de tudo isso, eu estava com as crianças em casa sozinha à noite e tudo. E ela Caramba. vinha às vezes para me ajudar, porque eu tinha curso, eu tinha eventos da TV, eu tinha debates eleitorais que era eu que organizava. E ela vinha para me ajudar. E quando ela vinha, ela dizia isso para mim. Tá. E aí, de certo modo, ela dizia assim, ó, ele tá estudando, e você, filha? Nossa. Né? Porque eu estava realmente parada, eu não estudava. E ele estava estudando, fazendo uma segunda faculdade. E o que ela queria dizer para mim era, e você, meu filho? É só Quando é que isso. você vai se mexer? Olha Enfim, só. mas aí aconteceu, e aí quando eu saí da TV, aí foi em março, faz 2 anos agora, Aham. esse ano completou, há 2 anos que eu estreiei o portal Sou Agro, né? Souagro.net, que é o meu canal daí de agronegócio. E como é bom quando você foca numa coisa só. É. Então hoje eu vivo o agro. Você pode me perguntar uma série de outras coisas que estão acontecendo no mundo, eu vou dizer, não sei. E antes, eu me sentia assim, meu Deus, jornalista tem que saber de tudo. Então, além das coisas da TV, eu ainda queria ler, estudar os treinos para jornalismo, né? Nossa. Jornalisticamente falando, eu me cobrava disso. Porque quando você me chegasse na rua, você viu? Não, vi, eu queria ter aquele assunto. Hoje, tão libertador. Que escravidão. Eu chegava para a pessoa e dizia assim, não sei o que você está dizendo. Olha que interessante. Você está falando aí, para quem não sabe, enquanto eu entrevisto alguém, eu fico mapeando aqui as coisas que eu posso aprender para eu aplicar para mim, né? E também para você que está assistindo. E olha que interessante. Ela se encontrou no que dava diversão para ela na infância. Uma diversão. Era divertido fazer aquilo. Gostava daquilo. E essa mesma diversão acabou virando profissão. Uhum. Às vezes, a galera despreza, as pessoas desprezam os sinais que Deus já deu para ela lá na infância. Já estava ali. Sim. Então, e tem um sinal muito forte. Outra coisa aqui, né? Você teve muita persistência. Persistência é uma das tuas palavras Sim. que define você, né? Uhum. E vem com persistência. Só que por causa dos bloqueios, estava persistindo na coisa errada, que ia te machucar. Uhum. E tem muita gente que é escrava disso. Está vivendo numa escravidão. Eu quero falar para você que está assistindo esse episódio, você que está nos ouvindo. Talvez o medo da opinião das pessoas está fazendo você trabalhar mais que o normal, está machucando a tua família, a tua saúde, e você não percebe. E aqui eu tenho que dizer o que a dona Renita falou, né? Você tem um potencial gigante, extraordinário para pôr para fora. Só que você está apegado no seu ego, você está preocupado com o que vão pensar de você. Deixa eu te falar, vem pro lado de cá. Pro lado de cá tem alguém que abriu mão desse orgulho, abriu mão dessa reputação e está vivendo muito mais feliz. E aqui entre nós está ganhando até mais dinheiro. Aí, você vai continuar assim? Então sai daí, viu? Sai daí. Ó, se inspira na Sirlei. Isso é muito sério que nós estamos falando. Mas aí você abriu mão. E Jefferson, nesse tempo ali foram até a estreia. Eu pedi demissão da TV no mês de janeiro. Eu tava de férias, na metade das minhas férias. Eu falei, eu fui na TV pedir demissão no meio das minhas férias. Nossa. Porque eu já queria que eles tivessem alguém para eu não voltar. Porque a Caramba. minha cabeça já estava fora, já estava em outro lugar. Você E assim eu fiz. já não pertencia mais àquele lugar. Não conectava, estava sendo um sofrimento para mim trabalhar. E aí eu fiz isso, né? E deu tudo certo, a gente combinou um prazo e aí nesse tempo... Ninguém fez passeata na rua. Sirlei, você tá fugindo, você tem que saber as notícias. Não teve isso aí. Não. Jefferson, foram 3 meses de Libertadores que eu tive. Foi janeiro, fevereiro e março, até eu estrear o portal. Por quê? Nesse tempo eu li esse livro. Olha aí. Eu lembro bem, em janeiro eu li esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade. Eu já estava no processo de transformação. Sim. E aí, quando me indicaram esse livro e eu li, cara, isso aqui tem o coeficiente de preguiça da gente, né? Tem uns testes que dá lá, eu falo nas minhas palestras. Tem uns testes rápidos que você faz, e daí lá o coeficiente de preguiça que você tem, tirar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Porque antes desse livro era Sirlei. Oh, meu Deus do céu, tudo acontece na vida das outras pessoas, né? Todo mundo se dá bem, ganha dinheiro, faz as coisas, é feliz, e eu não. Quando eu li, eu entendi, só depende de mim. A vida é essa, é a mesma. O teu dia tem o mesmo tempo que o meu, chove na tua casa, chove na minha, é tudo igual. Agora, o que eu vou fazer em relação a isso depende de mim. Sim. E aí eu comecei a estudar muito, ouvir muitas lives. Eu lembro que eu caminhei durante 3 meses, todos os dias. Comecei a caminhar, comecei a correr, ouvindo as suas lives de manhã cedo. Eu nunca vou esquecer, caminhando e correndo ali
antigo Polivalente, Aham. era lá que eu caminhava, e eu via suas lives. De Uau! manhã cedo você fazia live, eu comentava lá, você falando dos bloqueios, Que legal. necessidade de aprovação, autoimagem, aquilo ali foi, eu já tinha até estudado, mas aquilo ali eu queria para afirmar que eu Certo. não precisava depender da aprovação de ninguém. E depois só foi, né, Jefferson? Aham. Depois que você começa, nossa, tudo tá realizado na sua vida. Não, calma. Claro que não. Eu fiz esses dias umas lives chorando lá na internet, que a gente, volta e meia, a gente liga uns pilotos automáticos, eu não sei de onde que sai isso, Jefferson. Ai, eu tenho um ranço desses trem que quer bloquear a gente novo. Né? Um trem chamado medo, Exato. né? Que segura um pouco a gente ainda, mas devagarinho a gente vai se libertando. A primeira questão é consciência. Você tomou consciência que não deveria estar naquele lugar, que queria algo mais. Depois tomou consciência do que você queria. Depois tomou consciência do que você precisava fazer. Então, a consciência tira a gente, né, do piloto automático. Você falou do livro do Paulo, e é real. Nosso nível de consciência faz a gente continuar no piloto automático da vida e não... Isso mesmo. Acostumei com isso aqui, sempre foi assim, né? E olha que interessante, você falou do medo. Agora já tem um registro na sua mente que você consegue destravar um monte de coisa. Uhum. Então, ela já fala assim, ó, tenho medo, mas eu vou chegar lá. Tenho medo, mas eu vou vencer. Tenho medo, mas eu vou passar por ele. E você que está assistindo? Você fala assim, eu tenho medo e fica quietinho? Ou fala assim, ó, eu tenho medo e vou passar? Porque se você pegar a história da Sirlei aqui, tudo tem a ver com uma autoconfiança que não nasceu com ela, teve que fabricar isso. Tem que fabricar essa nova Sirlei. E nessa nova Sirlei que você está fabricando essas novas crenças, tem uma série de desafios, não parou de sofrer. Tem coisa que tem. Não, ou você está querendo algum desafio para sua vida, eu mando uns meus lá para sua casa. Você quer ou não? Eu já arrumo bastante para mim, viu? Eu arrumo umas tretas aí, mas eu sou movida a desafios, Jefferson, isso é fato, né? Então, a minha equipe já sabe, passa uns 2, 3 meses, eu fico muito quietinha, eles falam, lá vem, daqui a pouco... Sumiu, Ó, deve nós estar vamos pronto. criar um negócio aqui, vamos fazer tal coisa. E eles vêm, abraçam. E é isso, e aí depois foi projeto em cima de projeto, superando várias dificuldades, superando essas crenças, né? Porque isso é cultural, né? Sim, gente? sem dúvida. Aí vem aquela questão, por exemplo, quem é que não tem aí? Eu acho que todos têm. Bom, você é especialista nisso, né, Jefferson? Uns mais, outros menos. Tal da escassez, né? Oh, meu Deus do céu. Esse negócio. E eu não fazia a menor ideia do quanto isso podia me bloquear. Sim. Eu desbloqueei recentemente para esse negócio da escassez de um jeito. Ei, de um jeito. coisa boa. Mas precisei pagar caro, hein? Precisei pagar caro. Fala aí, ó, para quem não sabe, o que é escassez? É um comportamento do nosso cérebro, uma reserva mental, que faz com que a gente, além de só ver o custo das coisas, olha como se tudo fosse caro e se sabota para continuar olhando para a vida como se tudo fosse caro. O resultado disso é não ter dinheiro, o resultado disso é ter muitas vezes ciúme e se sentir escasso de amor, que na verdade a raiz da escassez é de amor. Não tive amor, falta tudo, né? Então, para quem já se percebeu, caramba, parece que eu tenho um pensamento um pouco pobre. Parece que nada é para mim, parece que tudo é meio caro, meio difícil. Sirlei, fala para nós, o que você já fez? Qual que é a Sirlei escassa e a Sirlei nova que está desbloqueando camada por camada? A gente tem que ter, e não é fácil, né? Essa noção do que é esbanjar dinheiro e do que é você deixar de ser escasso. Então, eu às vezes me pego nisso. Não, Sirlei, calma também, que agora você está querendo, né, torrar tudo que você guardou. Não é assim. Agora, o dinheiro é semente. Do que adianta eu trabalhar, ganhar dinheiro, guardar para deixar no banco? O dinheiro é semente, ele tem que multiplicar. Se ele está guardado lá, tudo bem, tá multiplicando, está na poupança, está numa aplicação. Isso aí não é nada perto do que você pode aplicar em outras coisas. Sim. Aplicar em novos projetos, aplicar em, enfim, alguma outra coisa que vai te render muito mais. Muito mais. Então, você tem que ter essa sabedoria. Só que isso foi indo aos poucos, bem aos poucos. E aí, esses dias, eu fiz até uma live, esses dias, comentando lá os códigos do carro. Meu carro quebrou. Estava vindo de viagem, uma palestra que eu fui fazer lá numa cooperativa no sudoeste do Paraná, meu carro quebrou, vindo nada, no meio da rodovia. Guinchamos, véspera de feriado, da Páscoa, eu tô sem carro. Quase 40 dias, tô sem carro. Caramba. O carro quebrou, tipo, câmbio. Meu carro tem 70 mil quilômetros. Todo mundo diz pra mim, não tem sentido um carro com 70 mil quilômetros arrebentar o câmbio do jeito que ele arrebentou. Mas tá bom, tinha que acontecer. E por que tinha que acontecer?
Eu levei meu carro para arrumar num maior especialista de câmbio automático que tem de Cascavel, que é um cara que eu acompanho nas redes sociais. Sei que se alguém conhece aí, chama Thiago Dota. Ele tem uma oficina especializada, ele é professor, faz mentorias. Falei, eu vou levar meu carro lá, mas por que é o mais caro da cidade? Me perguntaram. Eu falei, porque eu quero conectar com esse cara. Isso. Eu quero conectar, quero fazer network. O carro é só uma ferramenta. Uau. Levei o carro lá. Beleza, ficou lá uns 3, 4 semanas até abrir, fazer todo o orçamento e tal. E agora sim, veio semana passada, né? Um orçamento daquele, sim, um orçamento. Sei, Sabe, entendeu? aquele orçamento que o escasso quase morre, Nossa né? senhora. Cara, não, eu vou só falar em valor, falar em porcentagens. Uhum. O orçamento para eu arrumar o câmbio do carro, ele é 35% do valor do carro. 35% do valor do carro. Meu Deus do céu. E eu vou dizer Aí uma eu coisa sei- pra vocês, ela não tem um Fusca. Tá? E olha que tinha um orçamento que era 50% do valor do carro. Tá. E aí eu tinha uma outra opção, que era tirar a caixa aquela e jogar fora e trazer outra e acoplar lá. Caramba. Que aí custa 35%, quase 40% do valor do carro. E aí? E eu falei, quanto é o guincho pra gente levar no ferro velho e vender? Falei, não, tudo bem, vamos resolver. E sabe qual os códigos? 2 códigos principais que eu peguei ali. Primeiro, eu quero e vou fazer um treinamento, não vou falar nomes aqui, mas um treinamento lá em São Paulo, que dizem que é muito, mas muito bom, pancada, Pode fazer. que custa 15 mil reais. Que custa não, que o investimento é 15 mil reais. E eu estou ensaiando há mais de um ano para fazer. Por quê? Porque, meu Deus, é muito caro, 15 mil reais, na Sirley, né? Eu fiz um Pix de 15 mil reais para dar entrada no arrumar o carro. Quando eu fiz o Pix, assim, caiu a minha ficha. Eu falei, é o valor que eu ia pagar no treinamento que eu precisava ter feito. O que Deus disse para mim? O que eu entendi? Você não investe em você. Eu vou dar um jeito de pegar esse teu dinheiro, né? Pegar aqui no bom sentido. Esse dinheiro não é seu. Uau. Ou investe em você, ou esse dinheiro você vai gastar igual. Ok, esse foi o primeiro código. Segundo código do carro. Eu faço parte aqui em Cascavel, do QGR, que é General do Reino, né? Sim. Enfim, é um clube aí que tem no Brasil todo. Toda quinta-feira a gente se reúne, enfim, e aí eu sempre vou lá de boa, com o meu carro, termina, fecho ali, pego minhas coisas e vou embora. Certo. Praticamente nem faço muito network ali, porque a gente meio se conhece e tal. Aham. Naquele dia que eu fui, eu tava de carona. Eu nunca fui de carona. Peguei a carona com uma moça que eu nem conhecia, que estava indo pela primeira vez no QGR, que mora a meia quadra da minha casa e que faz parte de um grupo de mentoras em São Paulo e que disse assim para mim, Sirley, eu tenho que ir para São Paulo semana que vem e eu vou fazer uma palestra, eu estou muito nervosa. Falei, eu posso te ajudar? Eu sou palestrante, posso te ajudar nessa área. Vamos tomar um café? Vamos. No domingo a gente tomou um café. Quando a gente estava conversando, ela falou, Sirley, vamos comigo para São Paulo? Eu falei, bora. Agora. Na semana seguinte, eu estava em São Paulo. Fiz um treinamento, conheci gente extraordinária. Já temos novos projetos, novas coisas. Tudo por causa de uma carona e de um carro quebrado. Uau. E às vezes nós olhamos para o custo financeiro, porque a escassez ela faz com que a gente olhe para o que a gente vai perder. Sim. Sempre assim. Ah, não, mas eu vou perder dinheiro. Eu vou perder isso. Tá. Mas veja bem, você poderia ter chorado. Não ia mudar falado, nada. não vou lá no QGR porque agora eu não tenho carro, Deus não me ajuda. Que é todo o comportamento que, Sim. infelizmente, o escasso acaba pensando essas coisas também, né? Mas, ou seja, você fez network com o Thiago, você conseguiu ir pro evento que vai te abrir várias portas. Bem no fim, daqui uns dias, você vai estar fazendo conta e vai falar, Tá barato isso aí. ih, saiu barato demais. Tem mais alguma coisa para quebrar aí? Certeza que vai acontecer. Eu acredito nisso. Então, nisso. é uma mudança de mentalidade. Eu quero dizer para você que está ouvindo esse podcast, invista na mudança de mentalidade. Invista nisso. Gente, isso aqui não é modinha, isso é real. Você precisa investir na mudança da tua mentalidade. Se você continuar olhando as coisas, pensando só no que você vai perder, isso é um comportamento de escassez, sabe o que vai acontecer? Você vai viver com medo. Vai viver querendo buscar segurança. E uma vida buscando segurança é uma vida embasada no medo. Você vai viver com medo. Ah, mas é dinheiro, meu Deus, vai custar. Viu? Vai ficar mais caro as coisas daqui uns dias. É assim que funciona. E se você continuar do jeito que você está, você vai ganhar menos. Exato. Ou o teu dinheiro vai valer menos. É porque essa mentalidade é a mentalidade de quem não prospera em nada. Sim. Não estuda porque é caro, não faz curso porque é caro, não tem amizades porque é caro. Aí a gente vai vendo que esse comportamento ele é muito disfuncional. Porque daí é o seguinte, não sai comer uma pizza com os filhos
porque é caro. Não, mas é que você não sabe a minha realidade. Então, pois é, eu não sei a sua realidade, mas eu tenho certeza que quando você chegar você que está me ouvindo, chegar no teu último dia, você não vai se arrepender de ter gastado mais ou menos. Você vai se arrepender de não ter ficado com a família, de não ter desfrutado a vida. Porque imagina, trabalhar e não experimentar nada. Que é o que acontece na escassez. Então, quando a gente para de olhar custo e começa a olhar valor, as coisas mudam. Então, você conseguiu ver valor no câmbio quebrado do carro. Exatamente. Caramba. Idiota isso, né? Fazer o quê? Cada um vê aqui. Aí me diz, já pegou Mas ele? assim, ó, não, ainda não. Vamos pegar nos próximos dias. Tá vindo a caixa lá de Santa Catarina. Nossa. Mas assim, ó, deixa eu te contar. E às vezes fala, nossa, mas não tem a ver com a quantidade do dinheiro? Não. Não mesmo. Eu falo assim, você que quer fazer um treinamento de 400, 500 reais, que seja 100 reais. Mas, meu Deus, 100 reais, mas, meu Deus, 400, meu Deus, 500. Então, não é a quantidade que eu estou dizendo para você. É a importância que isso vai ter na sua vida. Sim. Né? Pode ser que você esteja se privando de fazer um treinamento, de participar de uma palestra, de participar de um evento, de comprar um livro que custa 50 reais. O que você vai perder? Hoje, eu parei de fazer. A minha pergunta sempre é essa. Inclusive, para as minhas meninas lá que trabalham comigo, elas falam, mas, Shirley, para. Eu falo, o que você vai perder? Isso. Você vai ganhar, certeza que você vai ganhar. É igual o curso que eu fui fazer em São Paulo. Eu fui sem saber nem a programação. Pouco me importava o que ia acontecer no evento. Eu quero estar lá. Eu queria estar lá, sentir essa energia num dos bairros mais ricos e prósperos desse país, que é o Alphaville. Sim. E estar com gente, na hora do almoço, eu podia ter ficado lá e almoçado com a maioria da galera. Mas eu podia ter a opção, e foi essa que eu escolhi, de pagar um diferencial e almoçar com as mentoras. Isso. E foi lá que eu fiz a maior parte do meu network. Nossa, Shirley, se é rica, eu trabalho para ter dinheiro para fazer isso, para poder estar na mesa de pessoas prósperas. É isso aí. Né? Então, olha que interessante, poderia ter chegado lá e falado assim, não, mas eu já tenho que pagar o câmbio do carro, não vou pagar para almoçar com mentor nenhum, não vou fazer nada. É uma vida baseada em medo, em segurança, que na verdade faz muito mal. Você vê que na verdade tudo ficou barato para mim agora, né? Claro. Depois de pagar o que eu tô pagando no carro. Qualquer coisa mais agora barata. Agora uma pizza tá troco. Tá tudo certo, não, tá tudo bem, né, Wagner? Explodiu a cabeça, né? Olha aí, o Wagner tá pegando os códigos aí, sim ou não? Aí, o que acontece é que quando a gente para de olhar custo e começa a olhar valor, tudo muda. Mas, assim, assustador. É assustador. Por exemplo, eu digo das coisas na minha casa mesmo, eu e minha esposa. Nós ainda não estamos, como é que o povo fala? Ainda não está rasgando, né? Tá ok, beleza, mas eu vou deixar de desfrutar das coisas boas, vou deixar de fazer curso, treinamento, vou deixar de aprender, vou deixar de... Já que eu sou dono do meu tempo, por que eu vou colocar todo o meu tempo se matando de trabalhar, e sendo que eu poderia, já que eu sou dono, tirar tempo com coisas que o dinheiro não compra? Que é a minha família, que é estar com a minha filha, que é estar com a minha esposa. Então, o que acontece? Quando a gente para de olhar custo, a vida fica muito mais gostosa. Com certeza. E não quer dizer que você vai passar o cartão toda hora, né? Não é isso. A gente sabe das possibilidades atuais. Mas dentro dessa possibilidade, eu quero o maior nível de desfrute. Aprendi há pouco essa expressão, que é a dívida de alavancagem, né? É um investimento de alavancagem. Então, assim, às vezes você vai ficar apertado um pouquinho ali, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, quem sabe, investindo num curso, investindo num treinamento, investindo no seu aprendizado, mas aquilo tem que ser usado. Aí também. Tem gente que estuda e não usa para fazer aquilo virar... Mas tem que trazer resultado. Tanto benefício para as pessoas em primeiro lugar, né? Exato. E segundo, também trazer benefício para sua família, financeiramente falando. Então, aí também, aí é prejuízo. Aí realmente é gasto. Aí é gasto. Mas se você fizer esse livro aqui, que custa R$19,90 na internet, ou R$25,90 na banca, se você ler ele e ele ajudar a transformar a sua vida, saiu barato, né? Exatamente. E às vezes a gente não olha para isso. E eu quero cada vez mais ir destravando. Até quando estava falando com você, eu fui desenhando aqui as camadinhas aqui. Por quê? São camadas. Talvez hoje, para a pessoa que está nos ouvindo e está assistindo esse episódio, seja difícil para você imaginar investir R$1.000 num treinamento. Imagina 15 mil, igual ela está falando. Mas a questão principal é, você está dando o teu melhor para desfrutar a vida. Não estou falando de desfrutar, gente, não é divertir. Desfrutar tem a ver com você estar pleno no teu momento, tem a ver com você viver intensamente aquilo. Imagina,
Tem pessoas que, ao invés de colocar dinheiro em colocar memórias com os filhos, de passeio, de alegria, de estar com eles, colocam todo o seu dinheiro, que é pouquinho ainda, né, em não morrer. E daí fica aquela coisa, meu Deus, eu não posso gastar, eu não posso, minha vida é dura, minha vida é difícil. E daí não olha para coisas que são riquezas muito maiores. E às vezes, por ficar correndo atrás do dinheiro, que também é um comportamento de escassez, dinheiro, porque eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, e tal, o que acontece? Esquece coisas boas. Você mesma viu os teus filhos ali e você falou, cara, não vale, é um preço muito caro eu ficar sem eles. Exato. Então, caro não tem nada a ver com o dinheiro que você tem na conta. Caro tem a ver com o que você muitas vezes perde, igual a Sirlei falou, de riquezas que são intangíveis, que você só vai acessar se você parar de olhar preço e começar a olhar valor. Quanto vale tua família? Quanto vale realizar um sonho? Quanto vale ter uma mudança? Você falou do livro, eu fiquei pensando, caramba, tem coisas que eu já mudei com livros, esse inclusive, e outros, que, caramba, não tem como comprar. Eu lembro uma vez que eu trabalhava eu trabalhava na Câmara de Vereadores. E eu estava lá e eu não deveria estar lá, mas era a única forma que eu tinha para pagar as coisas que eu estava fazendo. É fase. Fazer o quê, caramba? É isso aqui. E eu estava lá. E eu lembro que eu ia para o lugar pensando, caramba, não quero estar aqui, não sei o quê. Até que eu entendi dentro do livro, né? No caso desse livro mesmo, que eu tinha plantado aquela realidade. Eu não podia reclamar de colher. Sim. E que eu tinha que viver as leis ali da autorresponsabilidade, né? O que eu fiz? No final do livro tem um termo, me comprometo a ser autorresponsável e tal. Eu escrevi aquilo de manhã e de noite, todo o período que eu estava na Câmara. Eu gravei eu falando e ficava ouvindo até quando eu estava trabalhando. O tempo todo para eu lembrar. O que acontece? Hoje, anos depois, eu me pego olhando e falando, caramba, eu me vitimizaria nessa situação, eu não me vitimizo mais. Eu estaria falando mal dos outros, eu não falo mais. Quer dizer, reprogramei a minha mente e mudei comportamento. Caramba, eu não sei quanto eu pagaria por ter esse negócio. Pagaria muito mais. Jefferson, eu aprendi num curso com você, que não é porque é comum que é certo. Exatamente. Que é normal. Exatamente. Né? Não é porque é comum que é normal. Então, a maioria das pessoas, é comum a gente encontrar pessoas que não prosperam. É comum encontrar pessoas que não buscam conhecimento. É comum encontrar pessoas que reclamam da vida. É comum encontrar pessoas que reclamam dos outros, que falam mal dos outros. Mas não é correto. Não pode ser normal. Uau. Então, a partir do momento que as pessoas começarem a virar essas chaves e mudar cada um a sua realidade, o seu pensamento, que mundo melhor a gente vai ter, né? Uau, que massa. Tô lembrando aqui que você falou do curso, eu lembrei que nós estávamos lá no curso e você me contou uma história de um dia que a tua voz sumiu e precisou voltar. Para quem está nos acompanhando aqui, nós temos conosco que o pilar espiritual, a conexão com Deus, ela é primordial. Tá? Talvez você vê aí muita informação na internet, as pessoas falando de desenvolvimento humano. Eu nem perguntei para Sirlei, mas eu coloco minha mão no fogo aqui, que ela acredita que o desenvolvimento humano começa em Deus e termina em Deus. Porque de Deus nós viemos, para Deus nós vamos. Então não nos confunda. A gente não está aqui falando de uma autoajuda barata, tipo, não, é só você falar que você consegue que você vai conseguir. Não é disso que nós estamos falando. Nós acreditamos sim que existe um sobrenatural e que ele pode ser acessado. E eu sei que a Sirlei tem experiências com Deus. E vocês não vão me ver não falando de Deus. Isso não vai ter como. Se você não gostar disso, você vai ter que se acostumar, entendeu? Ou, sei lá, trocar de canal, aquela coisa assim. Mas a verdade, Sirlei, é que eu queria muito entender essa questão de quando a profissão vai além de resultado, dinheiro e sonho. Quando ela vira um chamado, algo de Deus. E aí? Eu não tinha essa percepção, Jefferson. Do fundo do meu coração, eu revelo para você, eu não tinha essa percepção. Para mim, era jornalista, comunicando, estava sendo profissional, entregando, era feliz, enfim, né? Aquela Sirlei da televisão. Mas aí, a partir do momento que eu fui me libertando de alguns pensamentos, aprendendo outras coisas, reprogramando o meu cérebro, eu costumo dizer assim que e eu sou católica, mas não é de religião que eu estou dizendo, mas eu costumo dizer para as pessoas que estão próximas de mim que eu era uma católica social, né? Se nos dias de celebração de missa normal, eu estava
lá, assim, uma vez por semana, cada 15 dias. Se chovia, não precisava ir. Claro. Se fazia muito frio, também não. Não vai Pra ter, que não vai ter sofrer? gente para me ver Pra lá. que sofrer? E aí, aquelas missas mais compridas, Natal, É isso. no Ano Novo, não, esquece, gente. Pra que isso aí? Reza em casa, né? Então, era assim a minha vida. Como é que Deus vai? Pensa Deus lá em cima, né? Eu querendo falar pra Deus, me ajudar. Ele vai, mas me ajudar de que jeito, criatura? Não faz nem o básico. Eu vou multiplicar essa tua vida, o que tá uma desgramenta Sim. de ruim? Sim, né? não contribui com nada. Não contribui com nada e quer... Espiritualmente falando, e né? quer acessar. Isso. E aí, quando eu comecei a mudar minha mentalidade, eu comecei a me aproximar de Deus. E aí, eu Legal. comecei algumas buscas, né? Sim. Eu entendi que realmente aquilo que eu estava fazendo... E eu achava que estava bom, né? Bom. Fiz no catecismo, né? Fiz a catequese, né? Fiz tudo que rege lá. E aí, quando eu fui entendendo que eu precisava amar muito, mas muito mais, eu comecei uma briga interna. Porque as pessoas costumam dizer, né? Deus falou comigo, Deus falou pra mim, tal coisa. Eu falava, mas que Deus é esse? Manda o endereço lá de casa porque não chega nada pra mim. Não fala nada. Nem WhatsApp, nem Telegrama, nem nada. Não sei o que é esse negócio. Então, eu sempre tive esse vazio. Falei, tá, eu vou na igreja, rezo, tudo, mas não tem esse negócio de falou comigo. Não, analfabeta, né? Só pode, não consigo interpretar as coisas. Até que, e aí eu comecei, só que quando a gente busca, a gente acha, né, Jefferson? Aí tem os problemas, aí vem as tretas. Exatamente. Então, quando eu comecei a me incomodar e buscar, inclusive, num desses momentos a gente se reencontrou, né? Sim. Porque lá atrás a gente se encontrava na TV, né, Jefferson? Ia lá fazer entrevistas e tudo. E só trocava umas ideias ali rapidão. E aí eu saí da TV, enfim, a gente ficou um tempo sem se falar. E quando foi o ano passado, exatamente um ano, a gente se encontrou de novo. Tomar um café e tal. E aí você me ajudou nessas buscas, assim, daquela Sirlei perdida que estava ali. Que legal. E naquele momento, eu nessa busca de melhorar até como família, como esposa, e tentando me encontrar o que Deus queria para mim. Porque eu falava assim, mas a vida pode ser mais do que isso. Isso. Tipo, já tinha melhorado muito, mas eu falei, eu quero mais. Pode ser mais, não é possível. Todo mundo fala dessa vida extraordinária, eu quero viver isso. E aí eu fiz um retiro, enfim, uma pancada de emoção, que outra hora a gente conta essa história quando eu voltar no podcast. Ó, viu? Mas, Segunda vez, entendeu? Você põe na agenda aí, a gente Cláudio. vai falar só do encontro, meu encontro com Deus. É um Uau. livro, inclusive, eu vou escrever. E aí, Deus, naquele dia, ele usou várias ferramentas, mas chegando em resumo da conversa, Deus falou para mim, use os seus dons para impactar a vida das pessoas. Legal. Você não faz isso porque você tem medo da sua reputação, do que as Nossa. pessoas vão pensar de você. Só que se você não fizer, eu vou tirar os seus dons. Meu Deus. Você tem noção do que é isso? Para uma pessoa que vive de comunicação, esse Sim. é meu dom? Imagina, Né? imagina tirar Ele o dom. dizer que ia me tirar. Eu falei, meu senhor amado, onde é que eu começo? Eu quero começar hoje. Por quê, Jefferson? Eu tinha uma vontade muito grande de fazer palestras. E as pessoas me falavam, por que você não faz palestras? Por que Sim. você não faz treinamento? Por que você não faz... Por que você não multiplica isso que você tá? Mas para mim estava confortável, né? Eu multiplicar em notícias, mas não em ajudar pessoas Certo. a se destravarem na comunicação. E aí as pessoas falavam e eu não conseguia. Eu falava, mas aonde? Gente, falar é igual andar para frente. Aham. Não faz sentido que a pessoa não tem medo disso. Então, eu não conseguia entender que falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Só perde por medo da morte. Uau. E aí, quando vieram as pessoas... Uma psicóloga, amiga minha, Deise Rosa. Um dia eu fui tomar um café com ela. Sirlei, por que você não faz? Eu falei, Jane, até você, falei pra ela. Todo mundo me perseguindo com esse negócio. Que história é Eu essa? falei pra ela, mas eu não sei o que falar. Ela falou, como não, Sirlei? Você tem quase 20 anos de jornalista, como é que você não sabe o que você vai falar? Bloqueios. Não sabia, necessidade de aprovação, autoimagem. Eu achava que tudo que eu fosse fazer tinha que ser extraordinário. Falei, mas eu vou montar uma palestra, meu Deus, todo mundo já fala tanta coisa. Tudo que eu falar, todo mundo já fala. O que eu vou falar que ninguém tá falando, entendeu? Sim. Eu comecei. Tomamos um café de novo, eu e você. Sim. Você me ajudou super. Sirlei, ouve as pessoas, faz questionário, enfim, você me deu algumas ferramentas e eu comecei a aplicar. Mas depois que Deus falou comigo, eu saí de lá desesperada, já liguei para uma pessoa, já fazia parte de comissões, de sindicatos de mulheres, enfim. Já liguei para uma pessoa que faz parte da comissão, é presidente da comissão do Sindicato Rural de Cascavel, qual também faz parte da diretoria. Falei, viu, quero fazer aí. Ela falou, a hora que você quiser. Falei, daqui tal dia, marcamos. 10 dias depois fui lá. E destravei na primeira palestra. Ei, coisa boa. Na verdade, quando Deus disse para eu fazer isso, eu já na hora, eu saí, já escrevi. Eu escrevi a palestra inteira, ele clarificou a minha cabeça assim, de um jeito extraordinário. Mas antes disso, Jefferson, eu botei meu joelho no chão, na frente do Santíssimo, e pedi perdão a Deus por eu não estar conseguindo utilizar os dons que ele tinha me dado para impactar a vida das pessoas. Falei, Senhor, desculpa, eu não sei o que fazer mais, me ajuda.
Quando eu levantei, a minha palestra veio inteirinha na minha cabeça. E que aí eu massa. escrevi, enfim. E aí não parei mais, e aí vieram, ano passado eu fiz, nesses 3, 4 meses, depois da decisão, foram 15 palestras, 15 eventos. Uau. Só que daí, no final, a pergunta que você me fez é a da voz, né? Aham. Temos tempo para isso, eu vou voltar no Não, próximo. manda bala, manda bala. Eu tinha um ciclo, eu fiz 2 palestras num dia, lá na região, depois de Guarapuava, região central ali do estado do Paraná. Então, fui, e eu tinha vindo de uma palestra que eu tinha feito em Maringá, para mais de 200 mulheres, em que eu não me senti bem. Foi uma palestra em que meu ego não foi cheio o suficiente, entendeu? Olha o ego de novo. O ego não tinha sido saciado o suficiente. E eu saí de lá achando que eu não tinha feito, que não tinha sido legal. Mas tinha, mas na minha cabeça não. E isso foi numa sexta e era na segunda eu já tinha que viajar para essa região fazer outras 2 palestras. E eu já estava vindo de um processo da minha voz não estar muito boa, né? Processo alérgico, mas tudo emocional, né? Certo. Negócio de alergia é só historinha que a gente conta. A gente sabe de onde vem. Tudo emocional. E aí, no caminho que eu tava indo pra lá, tava eu e a Débora, que trabalha comigo, e ela disse assim, eu falei pra ela, viu, seguinte, tomei uma decisão. Ela falou, o que foi? Eu falei, acabou. Essas 2 aqui vão ser as últimas palestras que eu vou fazer, essa temporada acabou. Ô, louco, mal começou, já ia acabar. Sortou. Ela me olhou, sim, estratalou os olhos, falou, mas como assim? Eu falei, não, cansei, não tô feliz, o que eu fiz lá não gostei, acho que já cansei desse negócio. E também não vou falar mais porque minha voz tá ruim e eu preciso ficar quieta. E a gente partiu as 2, 3 horas sem falar, quase até Guarapuava, pra frente lá, cidade de Teixeira Soares. Teixeira Soares. Fiz a palestra à tarde lá, voz ruim, e quanto mais fala pra voz que tá ruim, só piora, não tem o que fazer. Sim. Foi ficando ruim. Terminei ali a palestra, foi incrível, várias experiências, era também sobre violência contra a mulher, testemunho de gente que, então muita gente pediu ajuda ali pra nós, foi bem legal, no sentido de transformação de pessoas. E aí eu tinha que deslocar 100 quilômetros para ir para outra cidade. E eu falei para ela, olha, vou ficar quieta, não vou falar, enfim. Chega na outra cidade, eu fiquei quietinha até o máximo que eu pude. A palestra começaria às 7 horas, era 10 para as 7, eu estava no hotel. Eu não queria sair porque minha voz estava horrorosa. Mas eu não tinha que fazer. Eu não tinha que fazer. Aí. Tá tudo certo. Isso Eu aí. falei que água é bom e ele já trouxe mais água. Tá Obrigado, tudo certo com a minha Wagner. voz hoje. Eita, Wagner. equipe boa. E aí, eu cheguei na frente do estabelecimento, da Câmara de Vereadores, para fazer a palestra. Eu não conseguia descer do meu carro. Não conseguia. Minha voz estava horrível. Porque assim, eu tenho como ego a minha voz como uma ferramenta. Certo. E é uma ferramenta, mas Claro. uma das coisas que as pessoas... Quando eu cheguei aqui hoje, vocês iam falar, né? Conhece essa voz? Ou essa voz? Essa entendeu? voz. Então, isso é uma coisa que faz parte da minha identidade, né? E eu tava sem voz. Aí eu já me desesperei. Eu comecei a chorar dentro do carro. Eu não queria Sim, descer, eu não sabia o que fazer. A voz Falei, acabou. como é que eu vou terminar com mímica isso aqui? Como é que... Eu me concentrei e eu falei assim, Deus, eu vou entrar lá e vou fazer a minha melhor palestra que eu fiz até hoje. Sério. Falei só pra menina que senta do meu lado, não me deixa faltar água. Falei pra ela. E eu vou lá e vou fazer a minha melhor palestra. E foi. Mesmo com a voz... Eu não tinha outra opção, Jefferson. Você falou, eu vou fazer Eu não tinha meu que melhor. fazer. Era um Uau. lugar que as pessoas estavam esperando, um município chamado Rio Azul. Município pequeno. E eu gosto de lugar assim. Quando as pessoas são mais humildes em lugares menores, o impacto e a receptividade do assunto é É melhor. verdade. É incrível. Enfim, entrei, fiquei lá no cantinho e falei, olha, eu só não preciso falar, não posso falar agora porque tô ruim, depois no final a gente conversa, vou ficar aqui, tipo, né? Jefferson, quando eu comecei a palestra, me apresentaram, quando eu comecei a palestra, tinha umas 40 mulheres. A minha voz voltou. Assim, não, Clara, como Sim. está agora, mas não ruim como estava antes de eu começar a falar. Quando eu percebi que a minha voz tinha voltado, eu, fui, arrebentei. Fiz a palestra e tudo, e foi. A menina que estava sentada do meu lado, que viaja comigo, que sabia que tudo estava acontecendo, ela já fez assim. Ah. E eu falei, agora vou terminar isso aqui. E fiz. Quando eu terminei a palestra, eu sempre abro para as pessoas falarem, né? Certo. Dar testemunho, enfim, fazer pergunta, né? Porque elas têm muita curiosidade do trabalho da gente e tal. Sim. E aí eu abri, e aí pegou o microfone, a secretária de saúde do município estava lá. Deu um testemunho incrível sobre o que eu tinha dito e que já estaria fazendo mudança na vida dela. E aí, pro final, ela disse assim, nunca pare de fazer o que você está fazendo. Nossa. Quando ela falou aquilo, eu não aguentei, né, Jefferson? Aí desabei, porque... E olha que eu não sou de chorar, né? Ainda mais em palestra, não tinha acontecido. Sim. Elas não entenderam na hora, mas aí eu abri, contei para elas. Falei, olha, hoje vindo para cá e declarei, foi assim, eu estava aqui, eu não consegui entrar e agora... Vocês sentiram minha voz? Um pouquinho, mas não tá tão ruim. Ninguém Falei, pois é. percebe, mas é. Foi assim, um negócio... O que eu virei a chave naquele momento, Jefferson? Deus pediu para eu fazer. Eu pedi para ele me ajudar.
Ele foi lá e disse, tá aqui, faça. Eu assumi um compromisso, que a partir daquele dia eu não ia me calar mais. E aí de manhã eu declarei que não faria. Nossa. Faz sentido. Era totalmente contra um compromisso que eu tinha assumido com ele. Daí eu falei, não, gente, desculpa, perdão, meu senhor, não paro mais. Uau. Pela segunda vez eu disse pra ele. Caramba. E aí agora, né, estamos ganhando mais velocidade nesse trabalho também, nesse propósito, né? Porque o meu propósito é esse, virou um propósito. Certo. Impactar a vida das pessoas através da comunicação. Certo. E hoje, isso que me travou por um período, agora tem sido o meu propósito. Que ajudar legal. as pessoas que estão travadas. Né? Porque se para mim falar igual andar para frente, para a maioria Sim. das pessoas não é. Não mesmo. Então, eu tenho aberto muito ajuda para as pessoas em relação a isso. Caramba, que história, hein? Ou seja, Deus te pediu lá, você sentiu num retiro, na oração. E por algum motivo, a gente fala é o ego, né? Mas não é só isso, né? Tem uma série de crenças envolvendo. Mas por algum motivo você falou assim, ó, vou parar, não, já deu, tranquilo. De certa forma, talvez uma vaidade, alguma coisa assim. Aí o que acontece? Vem ali Deus lembrando, viu? Foi pra mim que você prometeu, É isso aí. não foi pros outros. Aí ele deu um recadinho só, tirou minha voz. O que acontece? Até falei num outro episódio já. Não tem desenvolvimento humano sem desenvolvimento espiritual. Precisa de uma conexão com Deus. Sim. Precisa dar um jeito de se conectar. E assim, você falou até da religião e tal, né? Eu vejo pessoas que começam a destravar a mentalidade, elas querem apedrejar a religião. Não, porque religião. Não, o problema não está na religião. O problema está na sua hipocrisia, na falta de maturidade de lidar com uma religião. E daí a pessoa, ela quer ser 8 ou 80 em tudo que vai fazer. E daí o que acontece? Ela, não, aqui tem uma regra, vou fazer. Não, aqui mudou a regra. Ah, não, eu vou fazer mais. E daí a pessoa esquece de viver o que é mais importante, que está ligado a ter um propósito claro, que você falou. Achei interessante que você falou assim, ó, está sendo. Meu propósito está sendo. Você não setou a tua mentalidade. Não, meu negócio é comunicação e acabou. Daqui a pouco tem uma outra ideia. Tá? São múltiplos propósitos. O propósito não está escrito na pedra, né? Exatamente. Ele vai mudar. Pode ser que ele mude, pode ser que não. Antes era ser uma grande jornalista da televisão. E você chegou no nível máximo. Mas mudou. E quem se conecta com Deus entende que essas coisas mudam. Isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, Sirlei. Quando é de Deus, quando é um chamado de Deus, quando Deus está falando para você, cai no coração na hora. Você não tem que ficar pensando, você fala, isso. Você pode até titubear e não fazer, mas você já sabe que é para fazer. Os desconfiados, né, igual eu sempre dão uma, mas será? Que eu faço? Mas é. Então, buscar essa intimidade com Deus faz parte de um desenvolvimento humano real. E é incrível. E as pessoas me perguntam isso, Jefferson, como ter essa intimidade com Deus? Ué, como é que a gente tem intimidade com uma pessoa que você conheceu um dia e virou teu esposo, virou tua esposa? Conhecendo. E como é que você conhece? Praticando, visitando. Que hora vamos falar em relação à Bíblia, em relação ao cristão, né? Sim. Não é igreja, é cristão. Bíblia, gente. A Bíblia, existem várias delas, milhares de versões, mas a palavra central, o norte dela é o mesmo. Então, escolha dentro da sua religião, escolha aquilo que você gosta, né? Qual delas, mas a Bíblia tem tudo lá. A ferramenta, a chave, está tudo lá. Exatamente. E tem tanta coisa, né? Porque você ler a Bíblia, você ter momentos de intimidade com Deus, você mesmo, né? Do teu jeito. Para quem é católico, tem os sacramentos, tem a conexão com a comunidade, que é importante. No caso por exemplo, eu vejo, né, os meninos aqui, eles estão sempre na célula. Tem a célula da igreja deles, eles estão indo na célula. Não posso, hoje é meu dia de célula. Eles são fiéis na célula. Andar junto, né? Andar junto com pessoas. Quanto é importante a gente andar junto. Porque assim, ó, mas eu rezo na minha casa sozinho. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu faço parte também das Mulheres Adoradoras, lá da Igreja do Cancele. Legal. É uma conexão, embora também é na quinta-feira, quando tem o QGR. Então, às vezes, eu fico intercalando, porque batem os dias. Faço parte do Convívio Damasco também, lá na Catedral. Então, assim, é andar junto. Tá conectado com pessoas, claro, sem dúvida. É muito melhor. A experiência é outra, a energia é outra. Então, só o convite para as pessoas experimentarem essas experiências. Exatamente. E não tem como conseguir fazer coisas grandes se você não está conectado com quem é maior que você. Primeiro, conectar com pessoas que são maiores, que têm mais resultados.
E o que eu quero dizer na prática é se conecta com Deus, que é maior de tudo. Sabe, essa vida querendo fazer tudo sozinho, tudo na força do braço, tudo na pressão, achando que só o teu talento vai vencer. Ei, talento vence. Porque chega um momento que se você não se atualizar, e a melhor forma de se atualizar é com Deus, é conectando, é tendo essa experiência com Ele, não é verdade? Com certeza. Agora me diz, Sirlei, daqui para frente, o que que tem? O que que você está empreendendo aí? O que que tem de novo nessa jornada? Esse ano a gente está focado bastante nessa questão de ajudar as pessoas, né? E como que a gente vai ajudar as pessoas? Abrindo oportunidades com, além das palestras, né? Que eu já comecei o ano passado, Certo. então agora a gente segue com as palestras, Uhum. que tem um foco mais voltado para as mulheres do agro, né? Certo. Pela minha identidade, pela minha comunicação com elas, é quem mais tem solicitado o nosso trabalho em relação a isso. Mas eu também agora vou começar com cursos e mentorias, Uhum. também voltado para a comunicação. Que legal. É. Ajudar o povo a conversar. Depois de agora. muitos pedidos, depois de muitos pedidos, né? Olha A aí. gente está vindo. A gente vai ter novidade em breve, lançamentos, estamos preparando os conteúdos, Então, os produtos vai agora. ajudar a pessoa a destravar a comunicação. Vai. Falar melhor em Quem público. já me segue lá no Instagram já tem visto algumas coisas, né? Que Certo. de um tempo pra cá eu tenho... porque é isso, eu tenho tentado me destravar também. Pra trazer esse conteúdo, porque pra mim é muito normal. Então, né, poxa, agora eu tenho que parar às vezes e me desconstruir para ver o que é que faz sentido para as pessoas, né? Fazer perguntas para as pessoas, para elas me falarem o que elas querem sobre isso. É como se portar na frente, né, do palco, é como segurar microfone, é como gravar vídeo, ou é o que falar, ou é como fazer uma boa apresentação, Certo. ou enfim. Então agora, né, a gente tem mapeado E isso. sobretudo, como vencer os medos, né? Porque Na verdade, tudo tá aí, né, Jefferson? Tudo tá aí. porque essas técnicas são maravilhosas, mas tem gente que comunica sem nenhuma delas. E só porque destravou o medo, né? Exatamente. Então, assim, Jeff, na verdade, as pessoas elas vêm perguntar essa coisa prática, né? Mais essa coisa racional, prática, mais racional, isso, hard essa coisa skill. racional. Mas tudo passa por uma questão de você estar preparado aqui. Que O legal. restante flui. Já imaginou quanta gente você vai ajudar? Porque assim, ó, Vai ser muita gente. porque Pode ter assim, certeza. é um medo gigante mesmo, né? Não é brincadeira. Eu conheço pessoas que passam mal quando tem que Isso, falar. suar, fica vermelho Isso. e trava e não vai. Tem muita gente que E perde assim, oportunidades, inclusive, exato. gigantes na vida. Para nós que comunicamos há um certo tempo, parece até bobeira, né? Pra quê? É só ir lá e falar. É só respirar fundo. Cara, não é só respirar fundo. Nós não podemos tratar como simples para os outros o que é simples para nós. Não tem como. Né? Não tem como. Até eu gosto muito de São Francisco de Assis, tem uma frase que fala assim: radicalidade para mim, amor para os irmãos. Sim. Então, comigo eu posso ser radical. Eu sou disciplinado, eu sou isso, comigo eu sou. Mas com os outros, caridade. Então, assim, quando você, com esse olhar de caridade, para quem não fala bem em público, você olhar e falar, caramba, eu posso ajudar esse aqui. Meu Deus, é muita gente. Essa é a ideia. E esse vem também de uma outra frase que eu nunca vou esquecer, que a Deise comentou comigo nesse mesmo dia que a gente estava tomando esse café, que ela falou, você tem que falar. Eu falei, mas eu vou falar o quê dela? Ela disse assim, a tua experiência. Eu falei, mas eu não tenho um método. Eu lembro que eu falei bem isso pra ela. Ela falou assim, você é o método. Uau! Então agora eu estou fazendo essa desconstrução da Sirlei, né? Decupando no jornalismo, a gente fala isso, né? Decupando para daí a gente colocar isso para o mundo aí, para o mercado. Sirlei, digamos que nós vamos viajar no tempo agora para daqui 100 anos. Bom, vamos pôr um pouquinho mais, 200 anos. E vai ter uma pessoa que vai estar andando em um cemitério. E ela vai ver a lápide da Sirlei Benetti. O que você gostaria que tivesse escrito lá? Além do seu nome e a data. Uma pessoa que transformou vidas. Uau. Seria suficiente para mim. Uma pessoa que transformou vidas. Uau. Que massa. E tá acontecendo, né? A gente já sabe que sim. Mas... em gratidão a tudo que Deus me deu até hoje, eu posso mais. Posso muito mais. E aí vem uma chave gigante, né? Gratidão. Gratidão. Esses dias eu estava na casa de alguns amigos e até comentei com a minha esposa. Caramba, eles têm um segredo. Ela falou, qual? Eu falei, gratidão.
tem muito mais gratidão que eu. Sim. Eu falei, cara, tem mais gratidão que eu. Eu quero ser grato igual eles, cara. Eu quero ser grato igual, porque, caramba, eu não sou grato quando eu olho. Porque assim, ó, quando a gente tá com esse alerta ligado de modelar pessoas, a gente olha e fala, caramba, eu poderia ser mais grato. Por quê? Porque tem uma pessoa mais grata e você olha o resultado e fala, vai. Então essa gratidão é que gira a chave, né? Que legal. Oi, minha irmã, nós vamos ter que fazer mais podcast mesmo, viu? Vamos fazer podcast, vamos fazer o que for necessário para que as pessoas... E a internet é incrível por isso, Sim, né? exato. Então, tô felizona de estar aqui para a gente poder, através da internet, levar esse conhecimento, né? Exato. E aí, quando a gente estava dizendo antes, Jefferson, de mentorias, cursos, treinamentos... Tem muita coisa que a pessoa não precisa nem pagar também, né? Claro, tanta coisa. É o que está acontecendo agora. A gente está aqui falando de graça para você. Então, para começar, né? Já coloca a desculpa, né? Coloquei uma frase essa semana lá, quem é bom desculpa não é bom em mais nada, né? Então, tem muita gente que perde mais tempo dando uma desculpa para ela ou para o cérebro dela e vai depois falar para as pessoas do que para agir. Exatamente. Então, se você tá nessa desculpa aí, mas é que a minha vida, não, mas o meu dinheiro... Então, não pensa no dinheiro. Vá para a internet, que é uma ferramenta que todo mundo tem hoje na mão, certeza que você tem internet no seu celular, e estuda ali, já começa. Porque aí já é uma pequena mudança, né, Jefferson? Exatamente. E devagarinho vai abrindo a mentalidade. Exatamente. E a chave vai girando aos poucos, Isso né? mesmo. Quem diria que eu ia estar entrevistando aqui a Sirlei Benetti, entendeu? Eu vou mandar o print pra minha mãe, falar, olha... E eu vou dizer uma coisa pra você, outra que eu destravei. Até esse tempo, eu não dizia que eu não gostava de dar entrevista. Eu dizia, na verdade, assim, eu não gostava, né? Agora eu parei de falar isso, né? E comecei a gostar. Olha aí, Sabe agora... que esse é o segundo essa semana? Olha aí, que legal. Aí, já mais uma chave que girou. É. Que legal. Sirlei, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu desejo do fundo do meu coração que você impacte pelo menos o Brasil inteiro. Tá? Já tem aplicativo para traduzir os nossos conteúdos para outros idiomas. Entendeu? Que simula até a sua voz. Então, não tem mais desculpa para você focar só no Brasil. Está a nosso favor. Então, assim, que as pessoas que precisam de você sejam impactadas com a tua história, com o teu testemunho, porque você está fazendo tudo isso, mas tua família está intacta. Você está fazendo tudo isso, mas você continua vivendo a tua fé. Você está fazendo tudo isso, mas você continua na essência. As pessoas precisam aprender isso. Bater resultado é muito bom, mas manter a essência é extraordinário. Acho que o segredo é esse equilíbrio, né, Jefferson? A gente buscar, né? Melhorar como pessoa, melhorar como família, no caso eu como esposa, como mãe, e ser melhor para a sociedade, né? Ajudar as pessoas. Uau, tamo junto. Muito obrigado. Deus te abençoe. Amém. É nóis. É nóis. E você que acompanhou esse episódio, por favor, comenta, dá um joinha, um coração, alguma coisa, compartilha, marque pessoas. E antes de fechar isso aqui, eu quero saber como encontrar a Sirlei. Qual é as redes sociais do Sou Agro, da Sirlei? Fala mais aí. Em primeiro lugar, lá no meu Instagram, né? Consegue ir lá, a gente já tem todos os canais também. Lá na bio tem o link que vai pro Sou Agro, que até pro meu WhatsApp tem lá, se quiser. Olha aí, comigo, tem lá olha também. aí. Aproveita que daqui uns dias não vai ter mais aquele link. Sirlei_Benetti. Bem fácil. Se digitar achar Sirlei, já vai ter eu lá com uma fotinha de camisa verde. Sirlei_Benetti, ou se digitar Sirlei Benetti, aparece também. Tamo junto. Já me segue lá que tem tudo que você precisa saber. É isso aí. Aproveita que tem um WhatsApp lá, viu? Se você não me segue ainda nas redes sociais, digita lá Jefferson de Lima. Vai ser uma alegria trocar ideia com você. Eu mesmo respondo direct, então troca ideia comigo lá e vai ser muito bom a gente partilhar. Se alguma coisa que fez sentido pra você, compartilha com mais pessoas, manda pra mim, vamos trocar ideia e tamo junto. Te vejo no próximo episódio.